E aí, beleza? Aqui é o Ismar da Academia PowerPoint. E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu criei esse slide com o efeito 3D aqui no PowerPoint. Bom, bem legal, né? A ideia aqui é te mostrar como utilizar alguns dos recursos do PowerPoint, como sombras, formato e rotação 3D e mesclagem de formas. E com isso você vai conseguir também criar slides mais interessantes e mais atrativos para suas apresentações. Então, sem mais demoras, vamos lá! Bom, para começar, vamos aqui na página inicial, novo slide em branco. Vou clicar com o botão direito, formatar plano de fundo, e aqui em cor eu vou selecionar esse preto aqui. Agora na guia inserir, caixa de texto, eu vou selecionar aqui e vou incluir um texto, Kong. Vou selecionar o meu texto aqui, clicando na borda para selecionar todo o texto. Em tamanho vou alterar para 200 e vou alterar a minha fonte. Então vamos aqui agora na guia inserir, formas e selecionar aqui o retângulo. Criar um retângulo que cubra aqui todas as minhas letras. Agora eu vou selecionar tudo. Na guia formato de forma, em mesclar formas, eu vou clicar aqui em fragmentação. A opção de fragmentar vai me dar essa opção de todas as letras em formato de forma, em um objeto, não é mais um texto. E eu também consigo separar todos os elementos. Assim, cada uma dessas letras se transforma em uma forma independente que eu vou poder editar e alterar. Deletar essas partes aqui que eu não vou utilizar. Agora eu vou selecionar todas as letras. Como não é mais um texto, eu não consigo mais alterar a cor nos estilos de fonte. Eu tenho que vir aqui em preenchimento da forma, conta-gotas, eu vou alterar para esse cinza escuro. E no contorno da forma, eu vou deixar sem contorno. Bom, agora, com isso feito, a gente vai iniciar a nossa edição aqui com os elementos, criando o formato 3D. Então eu seleciono tudo aqui, clico com o botão direito, formatar objeto. Aqui em efeitos, em formato 3D, e na opção de profundidade, eu vou deixar o tamanho aqui em 30 pontos. Aparentemente não houve nenhuma mudança, mas se eu selecionar agora aqui a letra O, voltar na aba de efeitos, e agora em rotação 3D, no eixo X, se eu começar a alterar a rotação, você vai ver que agora eu tenho um objeto 3D. No entanto, a gente tem esse reflexo aqui na lateral da nossa letra e a gente não quer esse efeito. Para alterar isso, aqui voltando nas opções de formato 3D em profundidade, eu vou selecionar o conta-gotas e alterar a cor para esse meu amarelo. Aqui você vai perceber que a cor foi alterada, mas eu ainda tenho esse reflexo e sombra aqui, e eu não quero isso, eu quero uma cor flat. Então, aqui no tipo de material, eu vou utilizar um material fosco, e em luminosidade eu vou selecionar plano. E assim a gente vai conseguir essa cor sem reflexo nem luminosidade. No entanto, como a gente pode ver aqui no primeiro slide, o I está com a mesma cor do texto. Então, eu vou selecionar aqui novamente, efeitos, aqui na profundidade, eu vou alterar a cor para esse meu cinza aqui. Na rotação X, eu vou alterar para 90 graus. E aí você percebe que o que era uma letra O, agora virou a letra I. Então vou selecionar aqui e vou só ajustar a posição agora das minhas letras. Selecionar tudo, clicar com o botão direito, agrupar para poder ter uma forma só. E em formato de forma, alinhar eu vou centralizar e vou alinhar ao meio. Clico com o botão direito, agrupar, desagrupar. Agora aqui na minha guia de miniaturas, eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em duplicar slide.
Com o meu slide duplicado, eu vou selecionar aqui o meu texto, vou colocar ele aqui um pouco para a lateral, porque daqui a pouco a gente vai inserir a imagem do Kong aqui e ele vai surgir desse lado aqui. Então o texto também vai se deslocar um pouco para a direita. Agora eu vou selecionar aqui o meu texto e aqui nas opções de preenchimento, em cor, eu vou alterar para a cor recente. Como eu só utilizei essas duas cores, elas vão ficar aqui em cores recentes, então eu posso utilizar esse ouro aqui. Como essa letra O aqui ela está virada e a gente alterou a cor da profundidade, então a face dela vai estar com a mesma cor, ouro, mas a lateral, que seria a profundidade, não. Então a gente vai agora nas opções de efeito. E aqui em rotação 3D, eu vou desvirar a letra, deixando a rotação em 0 graus. Vou ajustar a posição aqui das minhas letras. E agora a gente já tem o efeito basicamente pronto. O último detalhe aqui para transformar a letra I em O e conseguir o efeito da transformação do King para o Kong. Vou clicar aqui no meu slide, aqui no painel de miniaturas e na guia Transições, eu vou selecionar a transição Transformar. Lembrando que essa transição Transformar está disponível apenas no PowerPoint 2019 ou superior. E agora, se eu clico aqui para visualizar a minha transição, a gente já tem o efeito aqui do King Kong, da transformação de King para Kong. E agora é só fazer uma pequena correção, a gente vê que tem uma diferença aqui de tonalidade entre as nossas cores aqui. Isso é causado pelo tipo de material que a gente utilizou aqui para criar o efeito 3D. Então, voltando aqui na guia de efeitos, se a gente selecionar aqui a nossa letra O, a gente vai perceber que o material aqui está como fosco e a luminosidade está em especial plano. E isso causa essa diferença aqui nas cores. Se eu selecionar aqui a letra K, em material eu tenho um material fosco, mas a luminosidade está em neutra. Então vou selecionar aqui a luminosidade especial plano e assim eu tenho a mesma cor, a mesma tonalidade aqui. Vou fazer a mesma coisa com essas outras duas letras aqui e alterar o material para fosco e a luminosidade para plano. Então é isso, o efeito básico aqui do nosso slide já está praticamente pronto. Agora a gente vai incrementar um pouco essa apresentação. Vou voltar aqui no meu slide inicial, eu vou inserir uma imagem desse dispositivo, eu vou colocar aqui a minha imagem do King Kong, vou posicionar ela aqui na esquerda, um pouco para baixo, eu vou diminuir um pouco a imagem, porque eu quero que quando ele surja no slide, ele aumente de tamanho. E com o botão direito, eu vou até formatar imagem. E aqui em efeitos artísticos, eu vou selecionar esse efeito de desfoque. Agora eu vou clicar aqui em Ctrl C para copiar essa imagem. Vou aqui no meu segundo slide, Ctrl V para colar. Vou aumentar a imagem, posicionar ela mais para cima aqui. E aqui na aba Efeitos, vou descer aqui tudo. Como eu tenho uma imagem selecionada, vai aparecer aqui para mim Efeitos Artísticos. Lembrando que eu copiei a imagem com um efeito de desfoque, mas aqui eu vou alterar para nenhum. Lembrando que como a gente está utilizando a transição Transformar, a partir do momento em que no primeiro slide eu tenho esse efeito artístico de desfoque e no segundo eu não tenho mais, a transição Transformar ela vai fazer essa mudança automaticamente. Então eu tenho esse efeito aqui, ó, sem precisar criar nenhuma animação. A própria transição vai fazer isso para mim. Então, agora eu vou selecionar minha imagem. Aqui em sombra eu vou aplicar o efeito externa, esse deslocamento central. Na cor eu vou selecionar
a minha cor recente aqui, o meu ouro. Em tamanho, eu vou deixar em 110%. E em desfoque, eu vou deixar 50 pontos. 50 pontos de desfoque. Então eu vou conseguir esse efeito luminoso aqui em volta da minha imagem. Vou selecionar aqui meu texto, arrastar ele um pouco mais para a direita. Assim eu consigo aumentar um pouco mais a minha imagem aqui. Vou ver aqui a transição na tela cheia. Como você pode ver no primeiro slide aqui, o Kong ele já aparece aqui, mas eu não quero isso. Eu quero que ele apareça apenas na transição de um slide para o outro. Então a gente vai resolver isso de uma forma bem simples. Eu vou vir aqui até a guia inserir, em formas, vou selecionar aqui a elipse e vou criar um círculo, ou pode ser qualquer outra forma que cubra a minha imagem. Em formato da forma eu vou remover o contorno e vou deixar a mesma cor do fundo. Vou selecionar as minhas letras aqui, clicar com o botão direito e aqui eu vou trazer ela para frente. Então agora você pode ver que ao mesmo tempo em que essa forma ela vai desaparecer, já que no segundo slide não tem essa forma, então a transição transformar vai desaparecer com ela, ao mesmo tempo em que ela vai adicionar essa sombra e aumentar a minha imagem. É importante você saber que como esse slide vai ser o primeiro da apresentação, a gente não precisa aplicar o efeito transformar nele. Eu posso adicionar aqui o efeito de esmaecer, para que meu slide apareça aqui aos poucos, com esse efeito aqui, ó. Deixar um pouco maior a duração para 1 segundo. E quando eu avanço para o próximo slide, eu tenho esse efeito aqui. Agora o último detalhe é na guia inserir, eu vou adicionar mais uma imagem. Vou adicionar essa imagem de fundo aqui. No formato da imagem, em transparência, eu vou deixar essa imagem com 80% de transparência. Clicar com o botão direito e vou enviar ela para trás. Então, vamos ver aqui como ficou. E eu vou conseguir esse efeito transformando a letra I na letra O. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Diz aí nos comentários se você já conhecia esses recursos de formato e rotação 3D. E me diz também o que você achou desse uso da transição transformar. Me diz aí também se você quer mais tutoriais explorando esse recurso de transição transformar, que é tão bacana e dá para conseguir tantos efeitos diferentes aqui no PowerPoint. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!